No quadro Extraordinários, eu encontrei a delegada Lisandréia Colabuono, chefe do núcleo da Polícia Civil de São Paulo, que combate crimes nas redes. Ela e a equipe passaram o último ano infiltrados em arenas virtuais, onde crianças e adolescentes são alvo de todo tipo de violência, de assédio, abuso. De olho nas telas, Lisandréia aprendeu que a maldade não tem limite e o agressor não tem pressa. As vítimas estão à distância de um clique. Para os pais, um alerta. Não permita que o algoritmo saiba mais do seu filho do que você. Lisandréia é a delegada-chefe do NOAD, o Núcleo de Observação e Análise Digital, que em um ano salvou 331 vítimas desses abusadores. A mais nova tinha apenas 7 anos, a mais velha, 16. O NOAD fez mais de 700 monitoramentos no período. 42 adultos foram presos por estupro virtual e 115 adolescentes apreendidos. Eu preciso te dizer que, nesta entrevista, a delegada toca em temas sensíveis como automutilação, tentativa de suicídio. Se você precisa de ajuda ou conhece alguém que precisa, pode e deve ligar gratuitamente para o número do Centro de Valorização da Vida, que é 188. Lisandréia, há pouco mais de um ano do trabalho desse núcleo inédito no Brasil, não há nada parecido sendo feito. Mais de 330 vítimas salvas, as que vocês conseguiram salvar. Quando você e seu time começaram essa missão, tinham ideia do que iam encontrar? Não. Nós inicialmente começamos por conta dos ataques à escola em 2023. O núcleo foi criado para estudar o porquê aconteceu, o que é diferente de um sistema, por exemplo, norte-americano ou de outro país. E foi quando nós chegamos à conclusão que isso tudo estava acontecendo, sendo combinado, celebrado numa superfície, digamos assim, numa plataforma de amplo acesso, que não era deep, não era dark. Foi aí que nós decidimos mergulhar nesse universo e entender. E foi ali que eu tive a sensação que eu não sabia nada de crimes, que eu não conhecia a maldade do ser humano. Foi exatamente ali que a gente teve a percepção do quão cruel pode ser o outro. Quer dizer, se você não estiver conseguindo esperar direito, faz um joia pra gente. Não tenta falar não. Não tá conseguindo? Foi quando você entendeu de fato, comprovou na verdade que um quarto dentro da nossa própria casa com acesso a um celular e rede pode ser muito mais perigoso do que andar numa rua escura de madrugada. É o pior lugar do mundo, com certeza. O que está acontecendo ali? Ali acontece os crimes mais perversos, mais cruéis, que vitimam crianças e adolescentes. Eu tenho vítimas de 7 anos de idade, 8 anos de idade, que nem sabem sequer o que é ser vítima. Essas vítimas são encontradas em quais condições? Os crimes, na maioria das vezes, acontecem de madrugada, começa por volta de 11 da noite até as 3 da manhã. E acontecem geralmente dentro do banheiro, se essa criança ou adolescente dorme com o irmão ou a irmã, ou até mesmo se ela dorme sozinha dentro do quarto. De que tipo de situação a gente está falando, assim, em termos de violência, níveis de violência que as pessoas não acreditam? A vítima fica exposta nitidamente numa arena, né, fazendo uma analogia, numa arena virtual, e ao redor dela inúmeras pessoas, inúmeros agressores ali, demandando atos muito cruéis para que ela faça. Nós temos casos em que apenas
O crime contra a dignidade sexual dela não basta, eu tenho que humilhar essa vítima. Corta o cabelo, corta o mamilo, consuma o aerosol que está em cima da pia, beba a água do vaso sanitário. Né? Há toda uma questão de humilhação em torno desse crime para que a vítima, além de ser feita vítima, seja exposta, ridicularizada. Vamos fazer o seguinte, se tu tiver limão aí, espreme o limão. O que esse trabalho hoje nesse núcleo tem te ensinado sobre a sociedade, sobre a urgência de se fazer justiça? Aline, assim, eu vou me emocionar. Salvar uma criança de 7, 8 anos não tem preço. Você tirar uma criança dessa situação e ciente que a mãe não sabe. Muitas vezes a gente está lidando com família desconectada e não desestruturadas. São mães presentes, mas que não têm a menor noção do que está acontecendo no mundo digital. Não está conectado com o cotidiano do filho. Pais e mães analógicos tentando lidar com filhos digitais. São gerações diferentes e elas não estão se falando. E essa falha de comunicação está ensejando inúmeros crimes. Né? E é muito difícil, até do ponto de vista psicológico, que a gente consiga resgatar completamente essa vítima. E é isso que me preocupa. Né? O que vai ser dela no futuro? Vai ser minha futura vítima de violência doméstica? Esses agressores, nossos futuros feminicidas? Quando a gente minimamente perceber que isso pode estar acontecendo ou com o meu filho ou com o amiguinho do meu filho, que eu dê credibilidade a isso, que eu vá até a polícia procurar uma ajuda para que isso seja investigado, porque um agressor ali, online, ele não tem pressa. Ele consegue fazer ao mesmo tempo inúmeras vítimas. Ele não precisa mais se deslocar fisicamente para fazer vítimas. Um obstáculo que a gente tem, inclusive nas nossas operações, é o pouco tempo de internação que é concedido para esses adolescentes, né? Num primeiro momento, eles ficam apenas 45 dias internados. E o que nos preocupa é que eles voltam para as redes com muita força. Onde é que a negação entra? A negação entra o tempo inteiro. Eu ligo e explico, olha, vocês têm que ir até uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, porque a gente precisa investigar, eu preciso acolher essa vítima, para que ela me fale onde tudo aconteceu, como tudo aconteceu, e eu preciso desse acolhimento de pai e mãe para que essa vítima chegue até mim. E eles simplesmente negam. Que está gerando esse tipo de gente, esse tipo de agressor e esse tipo de vítima? Onde é que a gente está falhando? Tanto com o autor quanto com relação às vítimas, a gente percebe claramente que eles vão para as redes em busca de pertencimento. São jovens, crianças até, que não encontram afeto, pertencimento, acolhimento, validação dentro de casa e eles encontram nas redes. E com relação às vítimas, é isso. É um namoro virtual que começa de uma maneira muito carinhosa, muito afetiva e que quando ela manda a primeira foto íntima, o primeiro vídeo íntimo, acabou a vida dela e da família. Eu fiquei ali 10 minutos com o time dela, agora há pouco, assistindo o que os investigadores encontram, como eles atuam. Gente, é aterrador. Me perdoa, eu fui muito. Desculpa, me perdoa, por favor. Por favor, por favor. Nós tínhamos um menino e 3 meninas atentando contra a própria vida. Eu já cheguei a ligar para uma mãe de madrugada, a filha, 15 anos, tentando tirar a própria vida. E graças a Deus deu tempo, essa menina foi salva. Você ligou e falou, a senhora vá até o quarto da sua filha, que ela está com um lençol, uma corda no pescoço, ela vai tirar a própria vida. Num primeiro momento não acredita, acha que é trote, é golpe, enfim. E depois eu começo a descrever como é que é a filha, a roupa que a filha tá, ela vai. Ela vai e a gente percebe que o servidor cai. Né? Caindo o servidor, eu já fico tranquila, a plateia desmonta. A vítima foi salva. Isso pra gente importa. Como é que vocês se organizam para descansar? A gente faz um revezamento, né? Ou seja, alguns ficam baseados, o outro de plantão, e a gente faz sempre essa troca. Mas o que é interessante que eu diga aqui é que se eu disser para você que poucos dormem, porque não é só a mim que isso move, sabe? Hoje nós temos uma equipe muito forte, muito unida e com propósito, né? E esse propósito é o que nos move, não só a mim. A esperança vem de onde? A esperança vem que é a geração que está aí. A gente não pode perder essa geração.
E o que a gente percebe que é muito triste, que é uma geração que está vindo dessensibilizada pelo uso de telas, porque hoje o algoritmo conhece mais a criança ou adolescente do que a família. Luiz Andréa, eu gostaria que o seu trabalho, mesmo sendo tão extraordinário, não precisasse existir e ser feito. Sim. Mas que bom que você existe, que seu time existe, que a sua vocação está sendo atendida. Que você se mantém firme, porque o seu trabalho é extraordinário. Obrigada. A sua vida se tornou isso. Sim. Combater os crimes virtuais que têm tirado a infância e a juventude de tantos dos nossos. Sim. Muito obrigada. Imagina. Obrigada. Que trabalho importante, né, gente? Mas como ele também reflete esse momento, né, que a gente vive e os desafios nele. Conversem, 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 conversem. Estejam verdadeiramente presentes. O afeto pode ser revolucionário.